de João, que morreu em 160 e pouco. Ainda João ficou até o ano 100. Ao Policarpo, o discípulo dele, morreu em 169 por aí. E esse era muito piedoso, era um homem de Deus. A partir daí, a coisa foi desandando, como em tudo na vida. Como em tudo que começa bem, né, e acaba com o tempo passando e terminando mal. E o cristianismo foi entrando por um jeito terrível. Uma igreja que era uma igreja pura, santa, que defendia as teses de Jesus, os princípios de Jesus, era perseguido por Roma, pelo Império Romano, perseguido pelos judeus, judaísmo. Aquela igreja sofredora que a gente conhece das Escrituras Sagradas, e ainda durou 200 anos depois, essa igreja não mais existia. Quando chegou no ano 300, ela estava corrompida, totalmente corrompida. Aqueles homens que dirigiam a igreja, os presbíteros, os bispos, né? Os diáconos, os anciãos, enfim, todos eles já não eram mais com aquele pensamento sadio, lindo, bonito, puro, simples do cristianismo. O evangelho tinha sido corrompido. Eles já eram outros homens, homens fáceis de se vender, homens desejosos de grande poder. Então o Império Romano foi perdendo sua força, e quando chegou o imperador Constantino, lógico que hoje eu não vou dar aula total e completa dos fatos, eu estou dando uma síntese, amém, irmãos? Porque se fosse falar dos mínimos detalhes, a gente não terminaria, acho que um ano, porque é muita coisa. Aí se vocês, a gente está incentivando vocês irem para a internet estudar mais sobre a história, né? Então, quando Constantino foi imperador, ele foi numa guerra e teve uma visão, segundo ele, e viu uma cruz, e disse que com aquele sinal da cruz ele venceria as guerras. E ele se empolgou. A mãe dele já era convertida, e isso facilitou para que ele pudesse juntar o útil ao agradável. Ou seja, nós hoje entendemos que a conversão de Constantino foi uma farsa, não foi genuíno, não foi verdadeiro. Olhem para mim, foi uma farsa, não foi verdadeira aquela conversão. Constantino queria como jogo político, viu que o povo não parava de crescer, viu que o cristianismo, quanto mais matava, mais crescia, igual alguns bichos que a gente sabe, né? Quando mata, prolifera. Então o cristianismo, quanto mais perseguia, ele crescia. Então estava incontrolável. E ele juntou o útil ao agradável, no final das contas. Ele cede numa falsa conversão, mas ele é muito inteligente. Ele coloca os costumes pagãos dele e insere dentro da igreja. Aquela igreja que se formou no ano 313 não é a igreja cristã. Ou seja, quando alguém chega para você e diz assim: a igreja católica, minha igreja, é a primeira igreja. Não é a primeira igreja. A igreja católica em 313, em 360 e pouco, quando foi instituída a religião oficial de Roma, foi a igreja cristã desviada. Ao contrário, foi o grupo cristão que se desviou dos preceitos do Evangelho de Jesus, totalmente contrário. A história prova isso. Não é a igreja protestante que fala isso. A própria história fala que a igreja enlouqueceu. Aqueles homens com o poder que tinha agora eram os donos da terra. A maioria das terras da Europa e de outros lugares agora era da igreja católica, poderosíssima até hoje. Então aqueles que pregavam todo mundo ser igual, como no início em Atos dos Apóstolos capítulo 2, vendo os seus bens e cada um ajuda uns aos outros para que não haja nenhum necessitado, etc e tal. Aquela simplicidade que tinha no início morreu. Agora é ambição, poder. Agora que estão ao lado de Roma, do poder político, com toda a cobertura, aqueles homens corrompidos agora
enfatizam, o Edna, a Ana Lídia está lá na calçada, chama ela para dentro, porque não é bom não. Então o ruim daqui de pregar é que ele fica vendo o movimento, né? Aí você para, não tem jeito, né? Não sei o que essa menina vai fazer lá na calçada, eu não entendi o que ela está fazendo na calçada lá. E a Edna não escutou, viu? Se alguém puder falar isso, ela escutou, porque não deu. Eu converso, eu gosto de ver a gesticulação, sabe? Se você concorda assim, se não concorda assim. Ou então fazer assim. Aí quando fica calado, porque para mim não escutou, né? Não mexeu nada, o movimento, ele não escutou nada. Então eu prefiro ver o movimento para saber se a pessoa entendeu o que eu falei. Então, glória a Deus, aleluia. Onde é que eu estava? Na igreja católica. Glória a Deus. Não, a gente está no manancial. Então, a igreja estava com esse poderio, dono de terras, começou a criar dogmas, ensinamentos totalmente distorcidos do Evangelho. Eu quero nesta noite, até chegar na reforma, mostrar algumas doutrinas que ela tem, que distorceu o Evangelho de Jesus, e isso foi causando um mal-estar. Eu chego já na reforma, quando 100 anos antes de Lutero, blá blá blá, aqueles pré-reformadores já reclamavam, já falavam, até John Hus profetizar que 100 anos depois haveria esse grito de liberdade, mas foi tiro e guerra. 100 anos depois Lutero foi para frente e conseguiu essa reforma protestante. Então, glória a Deus, aleluia. Eu vou mostrar algumas coisas que a igreja começou a crer e fazer, que estava incomodando muita gente. Então vamos lá, eu vou logo direto aqui ao assunto. Ela começou com as doutrinas estranhas, e uma delas é a oração pelos mortos. A partir do ano 300, eles começaram a orar pelos mortos. Eles aceitaram a oração pelos mortos. É certo orar pelos mortos? Não. Porque para o homem foi destinado a morrer uma vez. A Bíblia diz isso. Depois disso é o julgamento. O que ele andou até o último suspiro é o que vale. Depois passou. Vocês estão entendendo, irmão? Também? Passou. Então não adianta orar pelos mortos. Hoje você vê, quando alguém morre, eles fazem uma missa pedindo pela vida que morreu, etc. Não vale nada aquilo, é um engano, um grande engano. Até hoje esse engano é reinado. Por quê? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Infelizmente os católicos não leem a Bíblia, não têm conhecimento da Bíblia, e por isso eles são enganados. A Igreja Católica criou algo que Lutero se levantou também, em dizer que a Bíblia e a tradição da igreja são iguais, deve crer da mesma maneira. Um grande engano. Só a Bíblia é a única regra de fé e prática que nós temos, é a Bíblia, ponto. Não pode passar disso. Tradição de igreja são tradição das igrejas, mas não são de Deus. O que é de Deus está nas escrituras sagradas. Diga amém. Oh, glória a Deus. Vocês estão entendendo? Eu estou sendo muito didático, calmo, para que vocês entendam. Então, orando pelos mortos, não adianta nada, isso é paganismo. Como eu falei, Constantino trouxe as doutrinas pagãs, colocou no cristianismo, incorporou no cristianismo, e com isso, o que é que aconteceu? Houve um sincretismo religioso. Vocês sabem o que é sincretismo, que eu já ensinei 10 vezes já aqui na igreja. É a mistura. Agora você levou um microfone para você sair, né? Dá um microfone ali para nós. Glória a Deus. Falem dentro da sequência, viu? Por favor, para a gente não fugir, né? Assim eu mesmo que fale só na sequência, que a gente está falando. Quando o senhor citou sobre a água, me veio à memória a questão do bezerro de ouro.
Parece que as pessoas precisam ver algum tipo de objeto para acreditar na força e no poder de Deus. É verdade, pura verdade. E isso é condenado na Bíblia, desde, como a presbítera Márcia falou muito bem aí, desde o início a Bíblia proíbe a gente transferir a nossa crença em Deus a objetos, a coisas. Desde o início, é idolatria, é amuleto, é uma forma de idolatria também. Então, Constantino tinha um deus que ele cria chamado Mitra. Esse deus Mitra nasceu em 25 de dezembro. O que foi que a igreja romana fez? Católica? Transferiu para Jesus o dia do nascimento, dia 25, para ficar uma coisa só. Comemorar, embora ele estava comemorando o Deus dele, todo mundo achando, né, que era Jesus, era o Deus dele. E Jesus, ninguém sabe quando, o mês, o dia, a data que Jesus nasceu. O dia e o mês. Ninguém sabe. A maioria dos estudiosos acham que foi em outubro. Por quê? Porque em dezembro, lá à noite, é muito frio. E os pastores estavam no campo normal. Então, isso não é capaz. A própria Igreja Católica sabe que Jesus não nasceu em dezembro. Então isso é fato resolvido, tanto lá como cá. Mas os cristãos, todos crentes e católicos, comemoram Jesus no dia 25 de dezembro. E é uma mentira. E o que é comemorado no Natal hoje? Não tem nada a ver com Jesus. Não é verdade? Não tem nada a ver com Jesus. É mais presente, é festa, é bebedeira. Você sabe quando é que dá mais problema de acidente de carro, de bebidas e as cadeias ficam lotadas? É na Páscoa. Um dia que era para ser voltado para Deus. O que isso quer dizer? É que a religiosidade das pessoas, dessa tradição, não leva a Deus, não leva a pessoa a ser realmente, vivenciar o cristianismo. É só uma tradição religiosa, e que a gente vê que na prática gera poucos frutos. O índice é uma vergonha. No dia da Páscoa dá mais acidente que no carnaval. Vocês têm uma ideia, né? Da festa da carne. Eles começaram também, a Igreja Católica começou, eu estou dizendo que aconteceu direitinho, para vocês verem porque é que chegou um tempo, embora demorou muito, mais de 1000 anos depois, para se levantarem contra isso. Foi muito tempo mesmo. O começo da exaltação a Maria, onde o termo Mãe de Deus surgiu pela primeira vez no ano 431 depois de Cristo. Maria não é mãe de Deus. Jesus tem, ele tem a forma divina e tem a forma humana. Como forma humana, como pessoa e gente, Maria foi a mãe dele, como humano. Mas nunca Maria é a mãe de Deus, que Deus desde o princípio existiu. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Foi quem criou Maria. Quando Maria tinha 14 anos, foi o anjo de Deus que manifestou dela: você vai ter um filho, tal, que é meu filho, e tal, mas em forma de carne. É simples. Como é que uma mãe bem novinha, nenenzinha, a mãe do que sempre existiu? É uma questão falta de lógica, entendeu, irmão? Não tem lógica. Nada contra Maria, né, igreja? E sim contra a doutrina que inventaram em cima dela. Em cima dela, que não é ela não tem nada a ver com isso. Isso foi a igreja querendo exaltar Maria para prender a mulher dentro de casa. Viu? Tudo que a Igreja Católica fez foi com inteligência, para manter o que eles queriam, sabe? Eles criavam algo, por exemplo, padre não casar. A Bíblia diz que o bispo pode ser casado, só não pode ter 10 mulheres, mas ter uma pode. Então a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 4, o bispo seja de marido na sua mulher. Pedro era casado, e Jesus foi curar a sogra dele. Tudo normal, casar era normal, e ter filho é a coisa mais normal do mundo. Não proibia os diáconos de ser um homem casado, todo mundo assim, normal. Por isso que a gente não consagra diácono solteiro, entendeu? Enfim, tudo normal. Quem criou isso? Por que a Igreja Católica criou o celibato? É para que todo o recurso e herança ficasse só na igreja, não dividisse com os padres, nada. Até hoje é assim, entendeu? Até hoje é assim. Não se engane, sempre tem algo por trás. É como um economista americano diz: não existe lanche gratuito, alguém está pagando. Alguém está pagando.
Terceiro, glória a Deus, aleluia, a doutrina do purgatório, em 593 depois de Cristo. Irmãos, foi outra forma de ganhar dinheiro. Vocês sabem que essas missas que eles fazem são pagas. Vocês sabiam disso? São pagas. Pastor, faz um casamento de graça. O padre vai fazer o casamento, R$1.500 por aí. É pago. Um padre falou para mim, né? Ele chegou para mim e disse: tu vai ganhar quantos? Eu? Como assim? Eu disse: tu não tem um cachê aí não? Eu disse: não. Aí eu disse: não, cara, o meu é 1.500. Uma pastinha lá, né? Que era uma pastinha, né? 1.500, vale. Não, eu mesmo vim, já paguei minha gasolina para vir para cá. Ele disse: cara, de ser besta. Ficou doidinho. Pastor, é assim não, mas se valoriza, né? E tal. Pois é assim, não falta casamento para nós. Rapaz, o senhor mexeu a cabeça, viu? Eu disse: não, é porque a gente tem esse sistema mesmo, assim, de fazer por amor. Nossos membros já dão dízimo, né? Disse: não, lá eles dão tudo também. Eles pagam o nascimento, batismo, pagam isso, dão o dízimo também, dão tudo. Mas é coisa separada. Casamento, quer o casamento, meu favor? Eu caso, agora tem que ter o custo. Custo da igreja, custo disso aqui. Se fizer fora, vai ficar melhor, mais ou menos, mas tem que ter a condução, e tem que ter o meu jantar, e tem que ter o meu dinheiro, o cachê. Entendeu como é o negócio? Aí o coitado do pastor pega um terno de 20 anos, no tempo que o bucho nem cabe mais, bota para fazer o casamento da pessoa, né? Tem uns que são mais misericórdia, mas fazer casamento de pessoas católicas é melhor do que de crente. Eu fui fazer um casamento de 2 pessoas católicas e ganhei um terno, e quando eu saí recebi uma oferta financeira, não pedi nada. Eles perguntaram: o que é que precisa? Nada. Como assim nada, pastor? Não, eu vou com o maior prazer, sua família é muito querida por mim, não se preocupe não, vou com o maior prazer fazer seu casamento. Você tem certeza disso? Pode. Tá bom, ficou calado. Quando foi uma semana antes, veio aqui uma pessoa mandada, né? Como é que chama? Portadora, né? Enviada, e disse: ó, fulano de tal mandou o senhor comprar um terno. Eu disse: não precisa, não precisa, ela quer ver o senhor bem bonitinho lá. E ela quer um terno legal, viu, pastor? Em outras palavras, não desvia o dinheiro para comprar feira, né? Compre o terno bom. Aí deixou R$600 para comprar um terno. Eu cumpri fielmente de comprar um terno. O único que prestou na minha vida, bem legal mesmo, não tá brincando. Todos eles são ótimos. Fui comprar o terno, comprei. Aí foi bom que eu comprei depois do meu dinheiro um sapato, para ficar bonitinho, porque o terno com o sapato furado na sola, não tem condição, né? Vamos fazer um casamento desse, né? Se tiver um fotógrafo daqueles ruins e tirar, ainda estou frito, né? Aí fui todo bonitinho para lá. Bonitinho não, né? A roupa, né? Tem gente me olhando aí, isso é impossível bonitinho, né? Mas a roupa estava bonita, estava legal. Aí quando depois veio uma oferta para mim, eu acho que foi R$1.000. Glória a Deus, R$1.000. Meu irmão, eu fiz uma feira, eu paguei um plano de saúde, estava atrasado. Menino, R$1.000 para mim foi uma festa tão grande. Parecia que eles me ganham um pirulito, né? Eu disse: meu Deus, como é bom fazer casamento de católico. Aleluia. Crente? Oxe, não, vamos ficar para falar do crente, não. Deixa para lá. Vamos, ponto 4. Ponto 4. Sim, o purgatório, né? O purgatório, ele diz o seguinte: olha, a pessoa vai, a pessoa morreu, mas estava, sabe, lá e cá, né? Aquela pessoa com, eu não sei se vou, não sei se fica aqui, se fico lá, se eu estou lá, eu estou por visto, estou aqui, eu tenho que voltar. Marquinho da vida. Está no sistema de Marquinho da vida. Então quem está tudo assim vai para o purgatório para pagar os pecados. Por isso que uma missazinha é boa. A gente prepara a missa, o cara bem direitinho, já encomenda para São Pedro, tem um olhar mais especial pro lado dele, né? E cobra a graninha lá e o cara fica tranquilo. Não existe isso na Bíblia, amém, irmãos? Morreu ou vai esperar o julgamento. Acabou. Não tem intermediário, nada intermediário.
ou para o céu ou para o inferno, no julgamento será decidido por Deus. Ponto. Essa doutrina foi criada em 786 depois de Cristo. Por que é que eu estou dizendo as datas? Porque não foi da igreja original que foi criada, primitiva. Não foi. Foi depois da igreja corrompida por Constantino, imperador romano. Aí veio todas aquelas doutrinas, ensinamentos pagãos e foi embutido dentro da igreja e virou uma igreja pagã cristã. Pode um negócio desse? Outra coisa, a canonização dos santos já foi no ano 995. Isso daqui é um sistema de arrecadação grande. Aquele story, aquele canal mostrou a igreja oculta. Não foi protestante, foi um canal científico, como é o canal, não sei, que canal é esse? History, né? Ele mostrou, acho que só a Marina assistiu aqui, e disse que para canonizar, né, Marina, é uma grana brava. Você tem um santo na sua cidade, o prefeito quer canonizar o estado, o Brasil, sei lá, tem que mandar uma grana pesada. Depois que manda a grana pesada, eles realmente esse cara é santo. Entendeu? Esse cara aí, tudo, meu irmão, sabe quem é santo? Todos nós que servimos a Deus. O que quer dizer santo? Separado. O apóstolo Paulo manda uma carta lá e diz assim: os santos da igreja tal, todo mundo é santo. Os que seguiram a Jesus, que estão com Cristo, são santos porque foram separados do mundo, do pecado, e agora são uma nova criatura em quem? Então eles são santificados por quem? Por Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, nos redimiu e nos santificou. Glória a Deus. Entendeu? Então esse negócio de canonização é um grande engano com fins lucrativos. Com fins lucrativos. O celibato do sacerdote, como eu falei, olha que ano foi? 1079 depois de Cristo. Antes, todo pastor, bispo e presbítero era casado, tudo normal. Seguidores de Jesus, todos eram. 1079 anos depois inventaram o celibato. Mas por quê? Para não dividir a herança, que estava muito poderosa e rica demais. Questões financeiras. Aí inventaram a Assunção de Maria, que é dizer que Maria subiu aos céus, como Jesus subiu. Irmãos, misericórdia, nunca isso aconteceu. Nunca isso aconteceu. Só um subiu, e foi Jesus de Nazaré, o próprio Deus. Certo? Assim, como Jesus, só Jesus. Tem esse translado do Enoque, né? Como um caso também bíblico. Pois não. Esse ritual de coroação de Nossa Senhora em maio é uma simbologia da Igreja Católica referenciando essa questão da ascensão. Eles chamam um monte de criança, veste de anjo, e a cerimônia se refere a isso. Tanto é que a imagem, né, a escultura, ela é levada de um determinado local a outro como ascensão. Então todo mês de maio tem esse ritual na Igreja Católica. Exatamente. Eles também colocaram Maria como mediadora. Isso foi grande engano, muito sério. Porque só há, acho que quebrou dessa vez, só há um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Qual é? Ninguém sabe, né? Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre os Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Hebreus 7,25 fala que só há um intercessor, que é Jesus. Atos capítulo de número 4:12 diz: só há um nome que possamos ser salvos, Jesus. Apóstolo Pedro diz: só há um nome que possamos ser salvos, Jesus. E muitos outros versículos que mostram que Jesus é o único que é o mediador, intercessor, tudo é Ele. Deus deixou Jesus para isso.
Amém, igreja? Os outros são os outros, homens e mulheres de Deus, mas no seu lugar. Então tudo isso eles... Aí você pode estar perguntando, pastor, como é que a igreja católica ensinou, colocou, impôs tudo isso e o povo não reclamou? Sabe por quê? Simples fato. Ninguém podia ler a Bíblia. Era proibido ler a Bíblia. A Bíblia na igreja era em várias correntes e com cadeado. Os padres nem olhavam para as pessoas, a missa era de costa. Para as pessoas. Ninguém tinha acesso aos padres. Ninguém tinha acesso aos padres. Aí o povo sempre foi. E outra coisa, a igreja católica contribuiu muito no analfabetismo. Eram leigos, porque era proibido tudo para ler. Então os monges nem liam muito. Agostinho leu muito, tantos outros. Mas o povão não. Então eram leigos, e com isso eles ganhavam em cima. As igrejas que têm má fé ganham em cima da ignorância dos seus adeptos. Para complicar em latim, né? Hã? Para complicar. Em latim ainda mais. Boa lembrança. Aí não é uma coisa, complica. Então o povo ia lá, não sei para quem ia. Entendeu? Aí onde é que está? Ensinar a Bíblia assim, para você olhar na Bíblia, etc., citar texto, jamais. Por isso que o povo era enganado. A igreja católica inventou também as indulgências. Sabe o que é indulgência? Vendia um pedaço de terreno no céu. A igreja queria construir um lugar enorme para ela, que é o Vaticano, como vocês conhecem. E o que é que eles inventaram? Pegavam os bispos lá e eles tinham um livrão. Você dava tanto e ele perdoava teus pecados. Como que o homem pode perdoar o pecado? Pelo amor de Deus. Olha como o povo é bobo, né? Dava tantos quanto aí foi. Se aqui só vai perdoar um mês. Aqui você está lascado, tem que colocar mais. O cara pagava muito, entregava terra, entregava toda a igreja. Venha aí. Pronto, teu nome está limpo agora. No céu. Mentira, todo mundo sabe que isso é mentira. Até um menino, 2 anos, sabe? Não, 2 anos é mais, né? Mas por aí. Não existe, irmão. Indulgências. Lutero lá na frente começou a ver tudo isso que eu estou dizendo, viu? E disse, está errado. Está errado. Antes de Lutero, John Hus e outros também viram que está errado. Já estavam se levantando antes, 100 anos antes da igreja. Está errado. Os próprios sacerdotes da igreja católica, alguns. Isso não é bom, não. A igreja não, isso aqui não é. A igreja aqui só enfatiza a riqueza. A igreja aqui está explorando o pobre, as pessoas, todo mundo. A igreja está oprimindo a nação. Os reis estavam sem aguentar mais, ninguém estava aguentando mais o sufoco, a tirania da igreja católica. Aí a Rede Globo é muito puxa-saco da igreja católica e do espiritismo. Mas tem uma coisa que eles fizeram que eu achei incrível. Foi um seriado que houve, sei lá, se levantar contra isso. Por quê? Porque elas são tão reais, tão verdadeiras como a Bíblia Sagrada. Tem condições, irmão? É uma aberração. Qualquer pessoa com a cabeça normal, tranquila, vê que isso está certo. Só a Escritura é a palavra de Deus para as nossas vidas. Somente as Escrituras, mais nada. Não tem nenhum. A Bíblia mesmo diz Apocalipse: aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa disso aqui seja amaldiçoado. Que todos os flagelos caem sobre ela. Não pode acrescentar nem tirar. Glória a Deus. O que é que a igreja católica tem da igreja primitiva? Nada. Absolutamente nada. A corrupção, como eu falei, isso aqui eu já falei, corrupção é muita coisa. Veja o Apocalipse 22, 18, 19, por favor. O que eu falei, eu não dei o texto, mas vou dar o texto a vocês. Que acabei de dizer sobre ninguém acrescentar nada da Bíblia. Apocalipse 22, 18 e 19. Glória a Deus. A Márcia está com o microfone ainda? Leia aí, por favor, Márcia. Foi. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que,
Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Bom, vamos até chegar à reforma, tem que ter esse pano de fundo aqui, viu? Tem que ter essa base, para vocês entenderem. Por que houve uma reforma? Eu estou começando algumas coisas aqui para vocês entenderem como a que ponto chegou. Então vamos dar mais continuidade em alguns pontos que a Igreja Católica começou a criar, que alguns padres começaram a contestar. Primeiro, aliás, depois daquilo tudo ainda tem mais. Tem muita coisa, viu, irmão? Não dá, é muito dogma, é muito mesmo. Mas vou dizer alguns básicos. A Igreja, segundo o catolicismo, não há salvação fora da Igreja. A Igreja salva. E o que é que os protestantes dizem? Que quem salva é quem? É Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você não estiver na Igreja Católica, não é salvo. Isso o Papa recentemente mudou isso, né? E viu que estava errado. Depois de quê? 1000 e tantos anos. Veio entender que não era. E os crentes já diziam no ano 1400. Está entendendo como é o negócio? Muitos tempos atrás, os protestantes já diziam, está errado. Aí foram mortos, porque a Igreja Católica criou a Inquisição. Você sabe o que é a Inquisição, né? Toda pessoa que era contra os dogmas da Igreja Católica eram mortos, queimados, torturados. Nem Hitler conseguiu fazer o que ela fez. Ninguém conseguiu fazer a maldade que ela fez. E tantas mortes que ela proporcionou. Está vendo como uma coisa séria? Aí você diz, isso foi no passado. Não é hoje que ele tem mais esse poder. Mas se tivesse esse poder, faria a mesma coisa. É porque perdeu o poder na reforma protestante, diga glória a Deus. Eles no início da reforma, eles perseguiram, fizeram miséria, mas acabou, porque não tinha como sustentar mais. Amém? Então, a pessoa diz, não, mas hoje o quê? Que conversa, é muito, sei lá, rapaz, eu vejo já ver aquela coisa dizendo que haja paz, que haja não sei o quê. Se eles mesmos têm paz nem dentro do Vaticano, assista à igreja oculta que você vai entender. Não tem paz entre eles. Esse Papa dorme em outro lugar, não dorme mais no Vaticano não, com medo. Sabe por quê? Assista a igreja oculta. Você vai saber lá. Eu queria ter uma comissão deles lá, né? Porque eu estou dando propaganda aqui, né? Estou brincando, viu? Oh, glória a Deus, amigo. Então, fora da igreja, ninguém poderá salvar-se, como ninguém pode salvar-se do dilúvio fora da arca, que era a figura da igreja. Está aí no Catecismo de Doutrina Cristã, página 41, pergunta de número 160, está lá no Catecismo. E o que a Bíblia diz? A primeira igreja a existir foi a de Jerusalém, fundada no dia de Pentecostes, no ano 33. Até o ano 70, Jerusalém se destaca como centro de operações ou sede do cristianismo. Jesus deu duas provas infalíveis pelas quais poderíamos conhecer sua verdadeira igreja. Primeiro, pelos frutos. Como é que uma igreja se intitula de Deus, se mata, persegue e destrói, se explora os pobres, se enriquece em cima da mentira? Os frutos estão dizendo que não é, porque ensinam doutrinas que vai de contra a Bíblia Sagrada. É só ver a Bíblia. É muito fácil argumentar com o católico, porque, meu Deus do céu, está fácil. É moleza, irmão, porque é uma aberração no ensinamento. É tão forte que vai em contra das Escrituras, que eu disse, você já leu a Bíblia toda? Não, então pronto, então deixa eu falar. Vou perder tempo aqui. Eu não leio, eu quero discutir sem ler, mano. Como é que eu vou discutir com o Tainã? Tocar guitarra, eu não sei nem como vai uma nota. Não sei nem o que é nota. Nota, sei lá. É nota de 10, 20, sei lá. Eu não sei, eu vou discutir com o rapaz. Ontem eu perguntei a ele, Tainã, como esse sistema funciona? Se botar dois caras para tocar violão, pode botar dois assim, de que sei o que, ele vai dizer, não, pastor, é assim, e não pode. Pronto, senhor. Quem é um músico é ele.
Aí vem um cara que quer discutir com um crente que lê a Bíblia direto. Se nunca lê a Bíblia, não pega nem o manual, entendeu? Tá em uma cartilhinha do catecismo. Não, pô, tu me poupe. Tem que ler a Bíblia, amigão. A Bíblia é o nosso juiz, é na Bíblia que nós vamos saber se é certo ou se é errado. Não a gente, não o ensinamento da igreja tal, mas o que está na Bíblia. Amém, igreja? A Bíblia é o juiz de todas as coisas. Segundo, pela conformidade dos seus ensinos com a Bíblia, porque eu acabei de falar. Se não tiver de acordo com a Bíblia, não tem como você. Isso serve para a igreja evangélica também, qualquer igreja. Ok, amados? A salvação é resultado da pregação da Bíblia. Romanos 10, 9 e 13. A Márcia lê aí, por favor. Romanos 10, 9 e 13. Não é uma igreja que é salva. É outra coisa. É quando eu ouço a palavra e aceito a palavra e sou salvo. A salvação vem de Deus. Ele convence o homem do pecado, do erro e da justiça. Através desse convencimento, eu aceito Jesus e sou salvo. Mas é uma coisa de Deus, que começa com Deus e termina em mim. Amém, igreja? Mas não é uma igreja em si. Igreja é falha. Toda igreja é falha. Toda igreja tem coisa errada. É fácil encontrar um erro em uma igreja. Por quê? Porque são gente, são humanos que dirigem ela. Diga lá, irmão. Romanos 10, qual versículo? Versículo de número... O senhor disse 9 ao 13. Amém, glória a Deus. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Pronto. Eu ouço, eu creio, eu confesso, sou salvo. Você entendeu? Independente de igreja, pode ser no meio da rua. É uma coisa entre Deus e a gente. Vocês entenderam? Não é uma igreja que salva, nenhuma igreja salva, nenhuma, nem crente, nem católico, ninguém. Só Jesus tem o poder de salvar. A igreja ajuda? Ajuda. Pregando o quê? O Evangelho. Mas além da manancial, outras igrejas pregam e as pessoas são salvas. Não, isso não é título para igreja alguma, individualmente. Não. Isso é, salvação é para todos, diga amém. A Bíblia, glória a Deus, aleluia. A Igreja Católica diz no seu catecismo: as verdades que Deus revelou acham-se nas Escrituras Sagradas e na tradição. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. A verdade de Deus é somente na Bíblia, não é na tradição. Então vamos lá. Abre 2 Timóteo 3, 15 ao 17, Márcio. 2 Timóteo 3, versículo 15 ao 17. Só as Escrituras revelam toda a verdade divina. Não tem complementos. Diga glória a Deus. Não tem complemento, é só Bíblia. Somente a Escritura. Aliás, eu já estou engolindo algumas coisas aqui, mas eu vou explicar isso em 5 solas. Sola quer dizer somente. E na reforma protestante se estabeleceu que nós protestantes até hoje nós defendemos somente a Escritura, somente Jesus, somente a fé, etc, 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 certo? Mas vamos por aí, só para sentir um pouco. 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Amém. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Somente a as Escrituras Sagradas. Só. Tradição, ao contrário do que a Igreja Católica diz, veja o que é que Jesus diz. Mateus, sim, capítulo 15, versículo 3 ao 9. Ó, uma coisa, olha, presta atenção, pessoal. O diferencial do crente de outra religião, ou católico que for, é Bíblia, viu? É Bíblia. Por que é que o crente vem com Bíblia para a igreja? É Bíblia. Embora tenha muito crente que não vem com Bíblia, né? Mas tem que ter Bíblia.
A tradição do crente é vir com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o nosso manual, que acabou de ler aí a massa. Então o crente tem que comer Bíblia, tem que andar com Bíblia, debaixo do sovaco, direto, Bíblia, cheirando na igreja, só uma bênção, mas amém, né? Tem que ter Bíblia, é a cara do crente Bíblia. Aí as coisas foram mudando com o tempo, e às vezes fizeram uma Bíblia bem pequenininha, que cabe na mão, né? Já pensado disso, não? Uma vez eu cheguei com uma irmãzinha lá em Crato e disse: que é isso, irmã? Isso é a Bíblia. Tá bom, tá parecendo um pintinho que tu pega e, né, esconde na mão. Por que tu está escondendo a Bíblia, meu amor? É não, pastor, que fica aquele negócio andando na rua, incomodando, misericórdia. Ande com a Bíblia, mostre que você ama as escrituras sagradas, faça questão de mostrar, né? Vai lá, irmão. É Mateus 15, do 3 ao 7, é isso? 3 ao 9. 3 ao 9. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Olha aí, por que vocês transgrediram o mandamento da lei? Por causa das vossas tradições. Tradição pode atrapalhar. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que podereis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe.